Olá, bem-vindo à super aula do curso de Direito do CEUNI FAMetro. Eu sou Elon Nunes, sou defensor público no estado do Amazonas, doutorando em Direito pela PUC Minas e estarei com você agora conversando um pouco sobre o que fala a Constituição Brasileira acerca da família, do direito das famílias, esse direito que é tão próximo à nossa existência desde o início da nossa vida e até também o fim, quando nós encerramos ali as nossas relações afetivas, a nossa construção da nossa própria existência. Eu começo conversando com você, chamando a atenção que a história da família, ela sempre foi institucional, ela sempre foi marcada pelo monopólio casamentário. Até 88, a construção que tínhamos acerca da família era do próprio casamento. Não tínhamos outra leitura sobre o que seria a família, a não ser se estivéssemos casados. Também, até 88, tínhamos uma cultura que até hoje ainda ouvimos, que dos filhos legítimos, dos filhos ilegítimos, essas eram as construções que tínhamos de uma outra sociedade. Mas se você parar um pouco para pensar, deve perceber que o ser humano ele é muito dinâmico. O ser humano ele muda a cada dia. Em todos os momentos da vida, nós estamos construindo a nossa história e vamos criando percepções diferentes. Essas mudanças do ser humano, elas ecoam principalmente, sabe em quê? Na construção da sua própria família, do modo em que constrói seus laços afetivos, das maneiras e modos em que mesmo ele vai se desenvolvendo acerca da vida com aqueles que estão mais próximos, que é a sua família. É daí que nós conseguimos perceber a grande importância da Constituição de 88. A Constituição de 88, ela passou a perceber o seguinte, que não vem mais agora, naquele artigo 226, a noção do que é casamento. Mas perceba comigo que quando nós olhamos para o artigo 226, a Constituição, tão somente, escolheu estabelecer a família como base da sociedade e aplicando para essa família como base da sociedade uma proteção especial por parte do Estado. Então a primeira coisa que nós precisamos observar é que não há um conceito de família na Constituição. Nós, por questões filosóficas, questões religiosas, muitas vezes queremos impor um conceito, determinar um conceito de família. Mas o Estado não tem essa função. Não cabe ao Estado dizer o que é família, mas tão somente proteger todos os núcleos, que assim as pessoas se reconhecem como família. Nós devemos perceber, dentro da naturalidade da vida, que cada construção familiar ela se comporta de uma maneira diferente. Sim, a minha família tem um hábito, tem um costume. A sua família também tem um hábito, também tem um costume diferente. Muitas vezes não é certo, não é errado, mas também são construções culturais que vamos assim recebendo. A Constituição, ela percebeu isso. E tanto é que quando nós vamos lá no parágrafo 1º e 2º desse artigo 226 da nossa aula, nós percebemos que a Constituição reconhece o casamento como entidade familiar. E perceba que a Constituição reconhece o casamento civil, sim, e o casamento religioso. Perceba só, o Estado é laico, mas o Estado reconhece que existe um direito fundamental entre nós que é a nossa liberdade religiosa. E num país tão místico, um país de tantas pessoas que cultuam, que se manifestam em sua religião de maneira diferente, e isso tem um tom tão sério para nós, do sagrado, família que é algo tão valioso, também o Estado reconheceu o casamento religioso como também uma manifestação de formação familiar. O casamento é civil, e tem aqueles que não manifestam religião, não precisam se ligar a uma religião, muitas vezes, para casar. Eu lembro a vocês que no Império, por exemplo, o único casamento que existia era o religioso. Isso porque naquele tempo nós tínhamos uma confusão entre Estado e religião. Estava tudo junto, então o que acontecia? Para casar, tinha que ir lá com o padre, tinha que ir lá na igreja. Hoje não, o Estado é laico. Se você quiser o cartório, você casa. Se você quiser a igreja, você casa também e a sua compreensão será respeitada. Mas eu não quero casar, eu quero ter família e eu não quero casar. A Constituição também acolhe a união estável. A união estável é o modelo de família daquele que quer a informalidade. Ele quer amar, mas ele não quer a formalidade do casamento, ele não quer enfrentar muitas vezes a burocracia. Mas perceba, em nenhum momento, o fato de alguém não querer burocracia, de alguém não querer a formalidade do casamento, não quer dizer que não quer família.
Ele apenas quer viver uma família de uma maneira, de uma constituição, de uma união contínua, pública, duradoura, que tem um ânimo de família. Isso para você, na era atual, pode parecer algo natural. Mas eu lembro a você que até 88, quem estava junto e não estava casado, tinha alguma coisa errada aí. Estava junto e não estava casado, bem porque alguém era casado, bem porque não podia casar, era algo muito estranho. Alguém estava grávida, alguém tinha mexido com a moça. Por quê? Porque era muito a característica de apenas se reconhecer como família o casamento. E a gente pode pensar, quantas pessoas, porque moravam longe do cartório, quantas pessoas nos rincões da Amazônia, quantas pessoas nos campos, no sertão, não puderam casar, mas desenvolveram afeto, desenvolveram amor, mas não tiveram o reconhecimento do Estado de serem família. Tudo porque lhe faltava a formalidade, lhe faltava a burocracia. Por curiosidade, eu chamo a atenção dos senhores porque hoje, segundo os dados do IBGE em 2014, o modelo familiar do brasileiro é o da união estável. O brasileiro ele foge da formalidade, ele vai começando a se juntar e quando é fé, ele já virou uma família, já está tendo ali, já está morando junto, já está se percebendo nessa vida dinâmica e muitas vezes instantânea que até chega no nosso coração. Então, gente, já perceba, nós já conversamos, primeiro, que a Constituição não estabelece um conceito de família. O dever do Estado é trazer uma proteção especial. Nós já percebemos também que a Constituição brasileira reconhece o casamento civil e religioso. O civil, porque o Estado é laico, mas o religioso, respeitando a liberdade religiosa de todo cidadão brasileiro. Reconhecemos também que a união estável, embora informal, em nenhum momento, e está aquém, olha só, hierarquizada, abaixo daquilo que é o casamento, porque é família. Família é família. E mais, a Constituição reconheceu outros modelos também de família formada por pais e descendentes. Aqui, a Constituição acolhe muitas mães solteiras, muitas pessoas que muitas vezes não tiveram ali a formação daquele par para ter uma criança e muitas vezes não eram reconhecidas como família. A Constituição reconheceu as famílias monoparentais. E hoje, gente, temos outros modelos de família muito além dos que estão previstos na Constituição. Temos as famílias anaparentais, quando os pais morrem e ficam só os filhos. Temos as famílias homoafetivas, olha só, também uma marca da sociedade contemporânea. São vários núcleos familiares que nós conseguimos compreender. Até mesmo nesse nosso diálogo, existem famílias virtuais. Famílias que constroem a sua afetividade em cidades diferentes, algo muitas vezes até impensado em décadas anteriores. E alcançando aqui mais um momento da nossa aula, nós podemos perceber também que a Constituição, lá no parágrafo 5º, ela também tira a função do pátrio poder. Até 88, quem mandava na família era o homem. Mas o homem mandava na família não é porque ele conquistava essa liderança, não é porque ele tinha influência na família, mas não. Porque ele batia no peito e dizia que o Estado tinha dado a carta, a autorização para ele mandar na família. Hoje, o homem pode até mandar na família, isso não há problema nenhum. Mas isso é um acordo comum do casal. Não é o Estado que diz quem manda na casa de alguém, mas é aquela família democraticamente que se constrói e se estabelece e se reconhece ali dentro de uns direitos iguais, tanto do homem quanto da mulher, vão se reconhecer quem exercerá a autoridade, quem cuidará de determinados. Existem casos que é até melhor a mulher que cuide, ela é mais cuidadosa com dinheiro, é mais cautelosa. Em outra casa, é melhor deixar isso no homem. E quem vai escolher isso? Quem vai estabelecer? O próprio casal, na sua construção de vida. O próprio casal vai construir e cabe ao Estado respeitar essa quadra, esse aspecto que é tão íntimo da família brasileira. E aí, gente, também quero chamar a atenção que a Constituição brasileira, ela também permitiu o divórcio. Aquela época ainda um divórcio marcado ali porque precisaria ali ter 2 anos de separação de fato. Hoje, a Constituição, aqui no parágrafo 6, ela diz tão somente que o divórcio poderá ali dissolver o casamento. Muita gente, quando viu esse dispositivo, achou assim, poxa, o Estado brasileiro está acabando com a família porque ele está permitindo o divórcio. Não, a história não é bem essa. Vamos entender um pouquinho. Até 77, veja só, até 77 não faz muito tempo, olha só, a gente conseguia perceber
que as pessoas não se divorciavam no Brasil, sabe por quê? Porque não podia. Então claro que o casamento era para sempre, não podia se divorciar. Até 77 era essa a proibição. A Constituição de 88, passado ali 10 anos depois da lei, ela acolheu a possibilidade do divórcio. Com isso, gente, não é o fim da família. Mas, na verdade, deixa-se claro que quem está junto hoje, está junto porque quer. Não está junto mais porque está obrigada pelo Estado a estar junto. O Estado dá liberdade das pessoas a cada dia puderem se conquistar, se construir para manter a família, manter o casamento. Mas, se por algum embaraço da vida resolverem se reconstruir, também tem essa possibilidade e não estarão presas a uma determinação do Estado. E para finalizar, gente, a gente vai terminando a nossa conversa nessa super aula, fechando o que diz a Constituição na igualdade dos filhos. Lembre-se, até 88 nós tínhamos a figura do filho ilegítimo. E quem era o filho ilegítimo? Era aquele adotado, era aquele acolhido. Para a Constituição, filho é filho. Guarde essa frase, filho é um substantivo que não precisa de adjetivo. Toda vez que a gente quer colocar um adjetivo ali do lado do filho, é para o quê? Gerar hierarquização. E quantos filhos adotados, escolhidos, abraçados pelos pais, sofreram preconceito até do próprio irmão, porque não era legítimo. Quando ele era acolhido, ele era recebido. Sabe? Quem sabe você é até adotado e está assistindo essa aula. Lembre-se, o filho biológico é da ordem natural, mas você foi abraçado, você foi acolhido. E a Constituição respeita os afetos, respeita o amor e ela também acolhe os filhos adotados sem qualquer uma hierarquia. Porque essa é a construção familiar que nós temos hoje. Uma família marcada pelo afeto, pelo pertencimento e não apenas por questões biológicas. Assim, minha gente, a gente encerra a nossa aula fazendo uma rápida revisão, observando que a Constituição da República ela foi um marco. Primeiro porque acabou esse conceito taxativo, veja bem, hoje é um conceito plural, aberto, que acolhe todas as formas de amar, de se construir como família, tendo a dignidade da pessoa humana como um centro. Igualdade entre entidades familiares, casamento e união estável nunca vão ser a mesma coisa, mas ambos serão protegidos na medida das suas peculiaridades. Cônjuges, marido e mulher, ninguém é mais do que ninguém. A gente pode também observar que eles estão ali naquele fim do pátrio poder em equiparação e igualdade. E também não esqueça, que houve a facilitação do divórcio não para diminuir a família, mas para valorizar a autonomia e até mesmo reconhecer que as pessoas estão juntas hoje não por uma imposição, mas porque assim entenderam melhor ser felizes, compreender essa comunhão plena de vida. E lembrar que filho é filho. Não há mais aquela história de filho, é filho ilegítimo, filho legítimo. Não, filho é um substantivo que eu sempre brinco, que não merece adjetivo. Foi um prazer encontrá-los nessa primeira aula, numa aula especial, na super aula, onde nós tratamos a respeito da família na Constituição Brasileira de 1988.